O Rabi Simeon disse, a respeito de Caim está escrito que ele trouxe um sacrifício nos últimos dias, isso é Bereshit 4:8. E estabelecemos que essa expressão indica, essa expressão últimos dias, que está escrito lá, indica o outro lado, não é o último dia, é o outro lado. E de Abel é dito que ele também trouxe das primícias de seu rebanho e de seus gordos, ou seja, dos seus gordos. Isso está em Gênesis 4:4. A expressão ele também sugere que, ao contrário de Caim, ele trouxe a sua oferta principalmente ao santo e apenas reservado os gordos para o outro lado, enquanto Caim ofereceu principalmente ao outro lado e deu apenas uma parte ao santo. É por isso seu sacrifício não foi aceito. Lemos sobre Jó que os seus filhos foram e comemoraram. Eles enviaram e chamaram as suas 3 irmãs para comer e beber com ele. Ou seja, os 7 filhos faziam as festas e chamavam as irmãs para comer e beber com ele. As irmãs, aqui a gente está falando de mundos espirituais elevados, são as 3 sefirotes superiores, que são tidas como mulheres femininas, porque elas geram vida para as sefirotes de baixo, que são os 7 irmãos. E aí continua, isso está em Jó 1. E enquanto eles festejavam e se divertiam, o acusador estava diretamente presente no meio deles, mas não podia prevalecer contra eles. Ele estava lá, mas não podia fazer nada, como está escrito. Você fez uma cerca ao redor deles, e ao redor da casa deles, e quando Jó fez sacrifício, ele não deu a parte de Satanás, pois é dito, ele ofereceu o holocausto de acordo com o número de todos eles. Isso está em Jó 1. Sendo esta uma oferta que sobe inteiramente ao alto, de modo que ele não deu nada ao outro lado. Se tivesse o acusador, não seria capaz de prevalecer contra ele. Se ele tivesse recebido a sua parte, ele não poderia prevalecer contra ele. Portanto, no final, ele levou apenas o que era lhe devido. Então, Satã veio e pegou só o que era dele. Portanto, no final, ele levou apenas o que é devido. Quanto à pergunta que alguém poderia fazer, por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto? A resposta pode ser que, se ele tivesse dado a Satanás o que lhe é devido, o lado profano, teria se separado do santo e permitisse que esse ascendesse, sem ser perturbado, para as esferas mais altas. Mas como não fez, o santo fez com que a justiça fosse feita sobre ele. Observe isso. Visto que Jacó manteve o mal separado do bem e não os fundiu, ele foi julgado de acordo. Primeiro ele experimentou o bem e depois ele experimentou o que é ruim. E depois ele experimentou o bem de novo. Pois o homem deve conhecer o bem e ele também deve conhecer o mal e transformar o mal em bem. Este é o profundo princípio da fé. O Rabi Simeon continua aqui. Agora é apropriado revelar um mistério relacionado ao que está acima e o que está abaixo. Porque está escrito, venha, Bo, ao faraó. Ele não deveria dizer vá, ler, como lá em ler, lerá? É para indicar que o santo e bendito seja ele, conduziu Moisés através de um labirinto direto para a morada de um certo e poderoso dragão superior. Isto é, o representante celestial do Egito, de quem emana muitos dragões menores. Moisés teve pavor de se aproximar dele, porque as suas raízes estão em regiões mais altas, e ele só se aproximou das suas correntes subsidiárias,
Quando o santo viu que Moisés temia o dragão e que nenhum dos mensageiros superiores era capaz de vencê-lo, ele proclamou: Bem, eu estou contra você, Faraó, rei do Egito, o grande Tanim. Por isso que o próprio Eterno teve que ir lá, porque nem mesmo as forças dos anjos poderiam ir até lá. E aí ele que jaz no meio dos seus rios, que disse: Meu rio é minha propriedade, eu que fiz para mim. Isso está em Ezequiel 29:3. É certo que, na verdade, o Senhor teve que fazer guerra contra este dragão. O próprio Eterno, e não ser menor. Este é o mistério do grande dragão para aqueles familiarizados com a ciência esotérica. O Rabi Simeão disse: Ainda está escrito: E Deus criou grandes dragões e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo as espécies. Isso é o Bereshit 1:21. Ele disse: Já discutimos esse versículo, mas a palavra criou grandes dragões contém um mistério ainda mais especial e particular. Refere-se ao Leviatã e à sua companheira. A gente sabe que é o lado feminino das Clipotes, que foi morto por último e é preservado pelo santo para a recriação do justo nos dias do Messias. O grande dragão repousa entre 9 rios, cujas águas são turbulentas, e não há um 10º rio cujas águas, um 10º rio cujas águas são calmas, e em cuja profundidade descem as bênçãos das águas do paraíso, 3 vezes ao ano, que a gente sabe que são as Shelosh Hagalim, são as festas que existem. O dragão entra neste rio e ele faz ali sua morada. E dali sai, nada em direção ao mar, descendo, ele devora os peixes de todas as espécies. E depois volta de novo ao rio. Os 9 rios rápidos são ladeados por árvores e têm flores em sua margem. O rio principal saiu do lado esquerdo, e 3 gotas caíram dele em um determinado canal. E cada um dos 3 se dividiu novamente em 3, e cada gota se tornou um rio. Estes são os 9 rios que correm por todo o firmamento. E da umidade final sobrou quando saíram todas as gotas. Formou-se outra gota que saiu suavemente, e dessa gota se formou o 10º rio, que corre calmamente neste rio. Também corre uma gota de bênção derramada ao lado direito para a corrente que flui continuamente. E é maior do que todo o resto, e é a maior do que todo o resto. Quando os 4 rios se fluem no jardim do Éden, se dividem, um chamado Pison, flui para dentro e se funde com o 10º rio, calmo no qual falamos do rio. Assim, aumentando e alimentam-se de todos os outros rios, que estão cheios, e cada um deles reside um dragão. Então, o número de dragões é 9, e cada um desses 9 tem um buraco na cabeça, e também o grande dragão, porque cada um deles emite um sopro para cima e não para baixo. Está escrito: no princípio criou Deus, e Deus criou os grandes dragões. Isso indica que todos os 10 atos da criação tiveram sua contraparte nessas 10 bagunças, cada um dos quais um dos dragões respira pesadamente. Bem, aquele grande dragão, quando ele levanta sua barbatana, levanta as águas ao seu redor, e toda a terra treme, e todos os dragões menores, isso acontece a cada 70 anos. Rabi Simeão disse: verdadeiramente, embora os membros da confraria sejam estudantes da história da criação e tenham conhecimento de suas maravilhas, a percepção dos caminhos do sagrado, bendito seja ele, mesmo entre eles, há pouco que sabem como interpretá-lo em relação ao grande dragão.
Nós somos um ser, né? Nós somos um ser que é formado de praticamente, ou totalmente, para ser mais exato, de uma árvore sefirótica. Essa árvore, ela tem toda uma formação, como a gente vai ver aqui nesse desenho. Então, aqui a gente tem toda uma montagem, né, daquilo que a gente tem como árvore sefirótica. Você não consegue subir só pelo lado direito, tá vendo? Por isso que Abraham precisou do lado esquerdo. Existe sempre a parte central, Malhut e Yesod. A partir de Yesod, ele se divide em lado direito e esquerdo, seja na própria árvore sefirótica que está no nosso mundo, e Malhut, e as árvores sefiróticas que estão nos outros mundos. Isso significa que toda essa questão ela é muito profunda e que a gente deve entender isso profundamente. A gente tem aqui uma formação, lado direito e lado esquerdo. Nós temos 12 tribos, na verdade 13. Duas são meia tribos. De cada lado da árvore existe 6 tribos. Então nós temos 6 tribos positivos, 6 tribos negativas. Nós temos 6 meses positivos, 6 meses negativos. O positivo e o negativo, eles trabalham juntos para que as coisas possam existir. Por isso que dentro da própria elétrica você tem fase neutra. Senão não existe a luz. É preciso que exista essas duas forças para que você possa avançar. O que aconteceu ali durante a nossa leitura? As pessoas envolvidas, Jó e outros, eles não equilibraram os lados. Eles não deram ao lado negativo, não é que você agora vai fazer sacrifício, etc. Não, mas sobrou a comida, não é sua, é do lado negativo. O ego é do lado negativo, então ele vai ter que levar isso. Se ele não leva, como nós vimos na história de Jó, e observamos lá, foi que ele estava lá, não podia fazer nada, mas a partir do momento que o lado negativo falou que estava no meio envolvido, e ele não recebeu o que ele tinha que receber, logo foi dada a autorização para ele pegar o que era dele. Só que eles nunca pegam aquilo que é somente deles. Eles vão pegar sempre um pouco a mais, ou talvez tudo. Porque a gente sabe que quando o caos entra, o caos ele não vem com licença, ele vem realmente para fazer o seu papel. Tanto é que quando o caos se desencadeia, alguma coisa se desencadeia do mal, a gente vê que coisas terríveis podem acontecer. Então, por isso que ele não conseguia acender, tá vendo? Se ele acende, ele chega aqui, a gente está na parte central, ele tem que fazer um zivug. Ele vai primeiro para a esquerda, para onde está Aharon. Aharon é o sumo sacerdote que controla, junto com Levita, o número esquerdo, que é chamado Elohim, que está com o poder de todos esses seres. Ele pula, então, aqui para Netza, onde está Moshe, que dirigia o Kohen Gadol, e aí eles pulam para Jacob, que é Tiferet. Veja, primeiro eles vieram de uma parte central, foram para a esquerda, direita, pularam para o centro, agora eles vão para Gevurá, e assim eles vão equilibrando cada uma dessas partes de subida que tem que ser feita dentro desse zivug. Se não for feita dentro desse zivug, o que acontece? Vai dar problema. A pessoa ela vai ter um problema e ela vai, então, querer enfrentar o lado negativo, ela não vai entender o trabalho do papel do trabalho do negativo, que foi o eterno que controla todas as coisas e que esse lado negativo está sobre o poder dele. Então, ela vai ficar, talvez, nesse papel aqui só de direita, né, só do lado direito, ou ela não vai montar a árvore sefirótica toda. Ela fica
perdida, ela fica fora de ter como agir, vai acontecer como na história de Jó. Toda a questão ali que está envolvida é sobre o equilíbrio dos seres humanos quanto à relação de quem é Deus. Deus não é bom e Deus não é mau, porque ele criou isso. Isso são aspectos humanos. O que Deus está se importando no final é com a retificação de cada ser humano, deles saberem equilibrar essas forças. Porque se não fossem essas forças, o ser humano não poderia existir individualmente. Ele seria um escravo da luz. Por isso a luz teve que criar o lado negativo, que é controlado por seres que servem o eterno e que tem uma força fenomenal, porque se nós olharmos para o mundo hoje, o mundo não é controlado pela cabala, o mundo é controlado pelo ego. A gente descobriu também que Jó, ele achava que ele não era pecador, mas ele era pecador. E por que ele era pecador? Porque ele cometeu o mesmo erro de Caim. Ele não soube equilibrar as forças, ele não soube equilibrar essas forças e ele acabou retendo o que não era para ser retido, que pertencia ao lado negativo, e aí foi que deu-se toda a confusão. Enquanto Abel sabia que tinha que dar o que era do lado negativo, e aí ele fez o equilíbrio das coisas certas. Eu sempre venho repetindo isso. Jacó, ele se torna Jacó porque ele recebe a bênção do lado negativo. Após ele lutar com o anjo, após ele subir nos tribunais celestes, e ele fala para o anjo, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar, enquanto você não aceitar o pacto. E aquele anjo era o Samerman, era o anjo que estava lá e foi o anjo negativo. Então, quando ele abençoa Jacó, e aí o Jacó estava passando pela questão do mal, aí sim, o Jacó, que era Jacó, se torna Yashurum. Ele aprendeu a controlar o Sefirote. Ele aprendeu que aquele que serve a Shem tem todos os poderes na sua mão. E não tem que lutar nem contra mal, nem contra bem, nem nenhum espírito, nem nada. Ele tem que equilibrar as coisas. O que a maioria das pessoas não entendem é isso. E as pessoas começam a querer fazer um papel que é somente de Hashem. O nosso papel é ensinar Kabbalah, ensinar Torá. As pessoas que chegarem com problemas, a gente vai ajudar, só que a gente tem que ajudar a pessoa certa. Porque ajudar errado tem um monte. Desequilibra o masal da pessoa, não ensina a Torá corretamente. Daqui a pouco a gente está cheio de gente doente espiritualmente, porque querem expulsar espíritos, querem mexer com coisas que não conhecem, mexer com forças que não conhecem, não sabem equilibrar, e daqui a pouco tem essa confusão toda na vida das pessoas. Então, a Torá está falando de toda a espiritualidade, de todos os mundos que descem, e está falando também que você deve seguir esses caminhos, como a gente falou na outra aula. O que não é seu, é do lado negativo, dá para ele, deixa para ele, porque senão ele vem e faz como na vida de Jó. Ele veio, levou tudo, não deixou nada para Jó, inclusive a sua saúde, levou os seus bens, levou os seus filhos, levou o seu dinheiro, por quê? Não sabia, ele não soube equilibrar. Depois sim, ele aprende a equilibrar, ele passa pelo seu masal, aí tudo vai começar a ser restaurado. Agora vamos para outra parte aqui. Porque o Senhor passará. Como nós sabemos e lemos acima ali que o Eterno mesmo tinha que vir lutar contra o Egito, porque essas forças do Egito não é aquela que nós imaginamos, uma guerra humana, mas que existem muitos dragões, existem muitas forças que são alimentadas pelo ego do ser humano. Exatamente isso. E as pessoas que estudam a Kabbalah e que servem ao Eterno são que dão força ao Eterno. Que força? A força de estar existindo aqui, porque senão o ego toma conta de tudo. E aí, se o ego tomou conta de tudo, o Eterno não está no meio disso. Ele tem que se retirar, ainda que tudo exista,
não existe mais naquele grau de divindade. E o Rabi Yossi, ele comentou sobre a expressão: o Senhor verá o sangue e passará. Ele disse: Deus precisa de um sinal? Ele precisava ver um sinal? Por que passar esse sangue no umbral? Todos os segredos não são revelados a ele? A explicação, no entanto, é que somente quando um pensamento bom ou mal é traduzido em ação, ele traz seu resultado do alto, seja para recompensar ou para punição, exceto apenas para a intenção da idolatria, quando é dito: cuidado para que o vosso coração não seja enganado. E aqui, gente, a gente tem que parar e fazer uma análise profunda. Todo pensamento que vem na sua cabeça ainda não se traduz em julgamento. Ou seja, se você pensa alguma coisa negativa, até que você faça o ato, você não tem punição sobre esse pensamento, porque você não trouxe ele à realidade. Agora, quando a questão é a idolatria, a intenção da idolatria, e aí é que a Torá vai dizer para você: cuidado para que o vosso coração não seja enganado. Não é o cérebro, é o coração. É o coração, é aquilo que te traz emocionalismo. Esse sim já recebe julgamento, mesmo antes do ato ser feito. E agora, quanto ao significado do sopo. Rabi Yossi, ele explicou que todas as ruas e mercados do Egito estavam cheios de ídolos e todas as suas casas estavam cheias de instrumentos mágicos para prendê-los com coroas inferiores. E por isso foi necessário purificar as portas com sopo, para que esses poderes pudessem ser exorcizados. E isso é feito em 3 lugares: no lintel, que é aquela parte de cima da porta, ali, nas 2 colunas laterais. É por isso que o Eterno contornará a porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas, pois ele verá o desenho de seu santo nome sobre a porta. Rabi Judá disse: mas se assim for, por que apenas o sangue foi necessário? Uma vez que, como somos ensinados, os atributos divinos são simbolizados por 3 cores: branco, que é misericórdia, vermelho e uma cor entre essas 2, que as combina. Rabi Yossi respondeu: o sangue era de 2 tipos. Eles misturaram o sangue da circuncisão com o do cordeiro pascal. O primeiro simboliza a misericórdia e o segundo a justiça. Não é assim o intervalo, não é assim interveio o Rabi Judá. É como nos foi ensinado, que o santo fez do sangue um símbolo de misericórdia, como se nele houvesse branco, e é por isso que se diz: quando passei por ti e te vi sujar o teu próprio sangue, eu disse: vive em teu sangue. O que está querendo ser dito aqui é que, vamos levar para uma explicação mais pecha, é que quando havia um sacrifício e o Cohen cortava a jugular do animal, dali, daquele sangue, daquele sofrimento, saía uma fumaça branca. Aquilo rapidamente se transformava em algo branco, porque existia uma intenção pura atrás daquilo ali. O sacrifício em si, ele não era feito por uma questão egoística, mas era sempre feito para que, no nível pecha, aquela vida fosse tirada para que a pessoa que recebesse a oportunidade de que ela tinha que morrer no lugar daquele animal, ela tinha um pouco mais de vida para fazer um conserto da sua vida. E não era para questões egoísticas do que nós vemos atualmente na religião.
porque ela ganhava mais tempo de vida, ela então podia consertar mais, ela podia ajudar mais pessoas, e é por isso que esse humo branco surgia. Então, ele continua aqui. E quando passei por ti e te vi em seu próprio sangue, eu disse, vive em teu sangue. Para isso, a porta foi untada com sangue em 3 lugares, isto é, ambos os lados e no meio. Rabi Ezequiel sustentou, no entanto, que 2 espécies de sangue aparecem nos portais para representar 2 coroas, que se manifestam naquela época nas regiões acima. Rabi Yossi sustentou que era uma coroa composta por 2 lados, combinados, isso é, misericórdia e justiça. Rabiaba disse que quantas maneiras o santo mostra sua bondade para com seu povo. Um homem constrói uma casa, o santo lhe diz, escreva meu nome e coloque em seu portal, na sua mezuzá. E você ficará dentro de sua casa e eu ficarei na sua porta para protegê-lo. E aqui, em relação ao Peça, ele diz, escreve nas tuas portas o sinal do mistério da minha fé e eu te protegerei do lado de fora. Eles escreveram a semelhança do santo nome na forma da letra Re. Então, o que significa isso? Que, na verdade, o sangue que está se fazendo referência ali é exatamente a descrição da questão de que eles tinham que fazer uma letra Re e que era isso que estava sendo desenhado dentro da porta, e não que era verdade, mas tudo isso era alegórico. Então, eles desenhavam a letra Re na sua porta. Por que a letra Re? Porque a letra Re está no nome divino, ela ocupa um lado divino e que ela está ligada a 2 sefirotes, uma no nível de Malhut e outra no nível de Binah. Então, quando ele está falando, o Eterno está falando aqui, desenhe a letra Re no seu portal com sangue, é como se a pessoa entrasse nessa porta e saísse nessa porta aqui. Então, ela passou do julgamento dessas partes inferiores, representado aqui pelo Vav e pelo Re, ela passa por esse portal e sai aqui em cima. Ela não está sobre o Mazal nesse dia dos julgamentos. Ela conseguiu alcançar o Eterno e então o próprio Eterno vai lidar com ela e não essas forças inferiores que estão aqui. É isso que a Torá está falando. O que não é literal na questão de passar o sangue, de tudo isso, porque todo ano nós temos Pessa. Pessa não foi uma festa que aconteceu só no Egito. É uma festa que acontece todo ano, onde nós temos que lembrar dessas ferramentas espirituais. Nós pulamos, então, todos os rios, está vendo? Cada uma desses paus aqui da árvore sefirótica corresponde a um rio. Cada um corresponde a uma letra hebraica. Então, nós pulamos direto para Binah, então todo esse Mazal ele é retirado, justamente com as festas que começaram a ser organizadas, porque a história do Egito é a seguinte: deixe o meu povo sair, para que eles conheçam as festas hebraicas, para que eles conheçam essas forças astrais, para que eles possam me servir. Ou seja, Faraó, que o povo de Israel não fique sob o seu comando, que eles avancem acima do seu Mazal, dessas forças astrais, deixa eles partirem para lidar com a divindade. E eu vou vir fazer guerra contra essas divindades. Quais são as divindades? As divindades que são o corpo dos planetas, que inserem direto sobre todo ser humano um rigor muito grande. A todo momento, o ser humano ele é bombardeado por essas forças que os planetas colocam sobre o nosso planeta.
A única forma de fugir disso é um manual chamado Torá. É aprendendo corretamente como se sobe esses mundos, sem desafiar nenhuma força, sabendo que tudo é uma criação do Eterno, entendendo os estágios, estudando o Kabbalah, e assim é.